A gente começa hoje uma nova série de mensagens. Essa série que a gente vai iniciar, ela se encontra no livro de Ruth e o tema é Quando o caminho muda tudo, uma jornada de restauração. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, aquilo que Deus fez na vida de Ruth, na vida de Noemi, na vida de Boaz e como que isso encontra eco tantos anos depois ao nosso coração. Então essa vai ser a trajetória que a gente vai percorrer no mês de setembro. Ruth, capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Ebimeleque, sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quiliom, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Ebimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quiliom. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Deixa eu tentar trazer uma introdução do livro de Ruth. Essa introdução eu vou tentar repeti-la toda semana para que a gente possa entender o contexto para então a gente entrar na mensagem propriamente dita. É importante a gente perceber aqui o mundo, o cenário no qual Ruth está inserido. E o livro de Ruth abre com a seguinte frase: nos dias em que julgavam os juízes. No dia em que julgavam os juízes. Isso aqui não é apenas uma marcação de tempo, é um diagnóstico espiritual. O que o autor quer mostrar é qual que é o cenário que está acontecendo ali, e é um cenário catastrófico, é um cenário muito complexo, é um cenário muito oscilante. Era a época dos juízes, e nessa época foi um dos tempos mais sombrios da história de Israel. A frase que define essa época é: cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Ou seja, isso era um caos moral, uma instabilidade política, uma idolatria profunda e um esquecimento de Deus. Se você olha a época dos juízes, você vai perceber que o povo vivia conforme a sua vontade. E eles se associavam muito às práticas pagãs dos povos ao redor. E a cada juiz que subia, mais era feita uma anarquia. Tipo o que vocês estão ouvindo das nossas crianças. E cada vez mais eles se associavam às práticas pagãs e cada vez mais o seu coração vivia em obstinação, fazendo aquilo que o Senhor não se agradava. A instabilidade política vai mostrar que todas as vezes ele falava assim: nós queremos um rei. Não havia rei em Israel. Nós queremos um rei. Não havia rei em Israel. Por quê? Porque o povo não tinha alguém que desse direção. O povo não tinha alguém que mostrasse o caminho do Senhor. E eles cada vez mais iam se esquecendo das palavras, cada vez mais eles iam esquecendo-se dos princípios norteadores e cada vez mais eles iam caminhando segundo o seu coração. Você já escutou essa expressão? Faz aquilo que o seu coração mandar. Siga o seu coração. Seja feliz. A nossa sociedade prega muito isso. E estamos onde estamos. A questão é, na época dos juízes, um ciclo vicioso de pecado, opressão e clamor desesperado é o que está acontecendo. O povo está vivendo de desgraça e livramento. Desgraça e livramento. Eles se esqueciam do Senhor, caíam em desgraça. Quando eles estavam no ápice da sua opressão, eles buscavam o Senhor mandava um juiz, juízes os libertavam. E aí eles celebravam. Em pouco tempo eles se esqueciam do Senhor e voltavam às mesmas práticas. É em meio a essa escuridão que o livro de Ruth surge. E
ele traz um oásis de esperança. Ruth vai mostrar que, peraí, no meio do caos, ainda existe esperança. Ruth, então, tira o foco das grandes batalhas e dos heróis falhos para mostrar uma história íntima, de perdas devastadoras, mas também de uma fé silenciosa. Uma história sobre uma família que, fugindo da fome, e aqui é uma ironia do texto, porque Belém significa casa do pão. Na casa do pão não tem mais pão. Na casa do alimento há escassez. Aonde deveria ter abundância, agora tem sequidão. É uma história de tragédia e de exílio, de fuga, de busca por sobrevivência numa outra terra. Mas por que essa pequena história, focada em duas viúvas desamparadas, por que ela está na Bíblia? O autor nos mostra pelo menos 3 verdades. E essas verdades vão percorrer todos os capítulos de Ruth. A primeira é a providência soberana de Deus. Porque, embora o nome de Deus seja mencionado pouquíssimas vezes no livro, a sua mão está em toda parte. Tá, apesar da obstinação. E reparem o seguinte, aquela família não é uma família pobre. E apesar de estar havendo fome, a Bíblia não deixa claro que eles estão passando necessidade. O que eles estão querendo viver é mais ou menos o seguinte: o que a gente está vivendo aqui no Brasil, e aí a esperança de vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos, vou morar num país de primeiro mundo, vou morar na Austrália, mas eu não quero viver a instabilidade que o meu país está enfrentando. Então eu vou buscar algo que me gere mais satisfação. E é isso que acontece. É uma fuga, mas diferente de nós aqui, que temos essa liberdade de, não, se eu quiser morar para um outro país, tudo bem. Naquela época, a aliança de Deus era uma aliança com o seu povo, e essa aliança era vinculada à terra. Fugir da terra era fugir da aliança. É falar assim, Deus, eu não acredito que o Senhor há de me prover aqui. Então eu vou buscar auxílio e segurança numa outra terra, junto a um outro povo, porque eu posso fazer isso. Então assim eu farei. Aqui, Deus ele é como um protagonista oculto, tecendo uma tapeçaria de redenção a partir de fios frágeis de dor, de lealdade e de coragem humana. Porque apesar da fragilidade, da fraqueza e da rebeldia do chefe da casa, Abimeleque, em fugir, Deus, apesar do caos, ele tece nessa história uma história de redenção. Porque é através de Ruth, que lá na frente vem o Messias. Então, apesar do caos de Abimeleque, há a redenção através da descendência de Ruth. A palavra-chave que vai percorrer o livro de Ruth é Hesed, que significa lealdade, bondade e amor pactual de Deus, que nunca falha, mesmo quando nós não vemos. E é interessante porque esse amor Hesed vai ecoar no amor de Ruth com Noemi. E a gente vai ver isso ao longo da nossa série. Então, o primeiro ponto é esse, o plano soberano de Deus. O segundo é o plano de redenção. O livro nos apresenta a figura do Goel, um parente resgatador. Era aquele que tinha a responsabilidade de resgatar a terra, a família e o nome de um parente em necessidade. O Boaz, como a gente vai ver ao longo da série, ele tem essa figura de entrar no vale da sombra e da morte e encontrar 2 viúvas passando necessidade, precisando mendigar, e traz a elas um patamar de honra novamente. Um patamar de liberdade, um patamar de vida, um patamar de esperança. Boaz aqui, ele é uma sombra do próprio Cristo. Boaz aqui é uma tipificação do perfeito resgatador, do perfeito Goel, que nos resgata desse vale da sombra da morte, que nos resgata desse exílio e nos faz assentar nos lugares celestiais com Ele. E o último ponto do livro é essa amplitude da graça. Esta não é apenas uma história judaica,
é a história de Ruth, a moabita, uma estrangeira que é enxertada no povo de Deus e na linhagem do Messias. É um testemunho de que a graça de Deus rompe barreiras étnicas, culturais e sociais. Colocar uma moabita como parte da descendência de Jesus é você, sei lá, pensa num povo, numa ideologia, em algum grupo que você olha e você tem ojeriza. Agora você imagina Deus falando assim, então, é por meio desse povo que eu trago a minha descendência. É por meio desse ideal que eu trago o meu resgatador. Um judeu olha para isso e fala assim, não é possível. Não é possível que o meu Messias venha por uma linhagem tão corrompida. Não é possível que não exista em Israel uma família nobre o suficiente para a qual o Messias deva vir. Precisa ter um estrangeiro. Isso aqui era uma rusga para o povo de Israel. Isso aqui era um incômodo, uma facada para aquele povo. Mas a gente também precisa olhar desse modo para os nossos dias. Porque a gente precisa olhar para aqueles que, aos nossos olhos, são marginalizados e falar assim, será que o plano de Deus não os inclui? Será que o plano de Deus não passa por eles também? Será que o plano de Deus não quer resgatá-los ou até mostrar graça por intermédio deles? É com essa lente, a escuridão dos juízes e a luz da providência de Deus e a promessa do resgatador que a gente vai olhar hoje para o livro de Ruth e para a forma como Deus está trabalhando no nosso caminho e como que isso muda todas as coisas. Ok, dito isso, muitos de nós, nessa fase da vida que estamos, a gente tem aqui uma maioria de 35 a 55, tirando o pastor que tem 56, a esposa dele 56 também, tirando os dois, todo mundo ali dentro da casa dos 35 aos 55. Nós que vivenciamos mais ou menos essa época, essa fase, nós temos a sensação de que deveríamos ter um mapa claro nas mãos. Cá entre nós, vai. Quando você era criança, adolescente, você não imaginava, não? Primeiro que a gente olhava pessoas com 30 e falava assim, nossa, que velho. Você lembra dessa fase? Que desespero. Jesus Cristo. Quando um adolescente, tipo o filho da Berlândia, chega e fala, tio, não dá um negócio assim no teu coração? Mas a gente tem no coração que, não, quando eu tivesse com os meus 30, ou eu muito velho com os meus 40, a minha vida vai estar resolvida. Os homens provavelmente pensavam, eu serei jogador de futebol, viajarei o mundo e ganharei milhões. As mulheres, eu não sei, porque não faço ideia do que as mulheres pensam quando eram adolescentes e queriam para agora. Mas enfim, os seus sonhos. Era o quê? Paquita? Nossa, desenterrou essa, hein? Mas a bem da verdade é que a gente esperava ter um mapa claro nas mãos. Um Waze existencial que nos mostrasse a rota que nós traçamos anos atrás. Como que está esse Waze? A carreira está consolidada? O casamento é o casamento dos sonhos? Os filhos estão encaminhados? Tem uma estabilidade financeira? O planejamento deu tudo certo? O que acontece quando na nossa vida o Waze insiste em falar recalculando a rota? A gente, como é ruim. Você está conversando e pum, passou da entrada, aí fala recalculando, aí você olha, sobe 5 minutos. Fala assim, não, 5 minutos é muito tempo na minha existência. E quando isso é na vida, você calcula alguma coisa, aí você fala assim, agora eu preciso recalcular. Eu tinha esse projeto, mas agora eu preciso mudar. O que acontece quando a rota planejada nos leva a um beco sem saída? Onde eu fui parar? Um diagnóstico inesperado, uma demissão, um conflito familiar que parece insolúvel, um sonho que envelheceu e morreu na gaveta. A sensação de que olhamos para trás e o caminho percorrido não parece em nada com o mapa original. A vida parece um grande e doloroso desvio. É nesse ponto
de desorientação que encontramos na história de uma família. Eles moravam num lugar chamado Belém, que significa casa do pão. Mas a ironia é cruel. A fome chega na casa do pão. E a decisão que eles tomam, aparentemente lógica, de buscar sobrevivência num outro lugar, deu início a um desvio que mudaria tudo. Imagina, você faz um plano. Pô, aqui tá ruim. Então eu vou mudar com toda a minha família para um outro lugar que aparentemente está mais próspero, que aparentemente vai me dar um ápice, vai mudar minha projeção social. E quando você chega, nada é o que parece. Nada acontece do jeito que você gostaria. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais o texto para tentar aplicar isso um pouco melhor para a nossa vida. No versículo 1 e 2, a gente vê um desvio pragmático. Isso aqui é muito interessante, porque a maioria de nós, ao tomarmos uma decisão, a gente não toma uma decisão baseada na Bíblia. A gente toma uma decisão pragmática. Por que eu quero mudar de emprego? É para poder servir a Deus melhor? É para eu poder perceber o reino e viver o reino de forma mais assertiva? Por que eu quero uma ascensão social? Para que eu quero um relacionamento? Por que eu quero que meus filhos tenham uma boa qualidade de vida? Qual que é a finalidade? A maioria das vezes as nossas decisões são pragmáticas. Não, eu quero isso porque eu quero ter mais dinheiro. Eu vou por aqui porque todo mundo está indo por aqui, está dando bem, está tendo sucesso. Ebimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ele toma uma decisão humana. Diante da fome, ele sai da terra da promessa e leva a sua família para Moabe, uma terra historicamente pagã e adversária a Israel. Ele está tentando controlar a situação, salvar sua família. Ele se coloca na posição de rei. Não é Deus, é antropocêntrico. É igual às nossas músicas atuais, é igual às nossas orações atuais, é igual ao estilo de vida cristão que a gente tem. Deus me sirva, Deus faz a minha vontade, Deus abençoa os meus planos, ao invés de, Senhor, como que eu posso ser útil para o teu reino? Senhor, me guia conforme a tua vontade. Senhor, me usa para que outras pessoas possam ser abençoadas. Quantas vezes os nossos desvios começam com decisões que parecem as mais lógicas e seguras? Não, eu vou fazer isso porque isso aqui dá certo. Às vezes as nossas decisões elas são extremamente pragmáticas e não são baseadas no qual é a vontade de Deus. Se a gente continua percebendo a continuidade dos versículos, do versículo 3 a 5, a gente vê uma cascata de perdas. Perceba primeiro a perda do provedor, sem mais nem menos. E é interessante porque o texto coloca de forma abrupta para a gente tomar o primeiro choque de realidade, que é, e aí Ebimeleque morre. É mais ou menos assim, chegamos, agora tudo vai caminhar bem. Passa uma semana, a pessoa morre. Você fala, opa, recalculando a rota. Noemi perde o seu marido, a sua identidade como esposa e a sua segurança. Só que logo após isso, tem a perda da continuidade. Seus filhos, Malom e Quilion, se casam com mulheres moabitas, a linhagem da aliança parece se diluir. Poxa, nós precisamos preservar o povo de Deus. Seria mais ou menos assim, você cria os seus filhos e fala assim, é para casar com as pessoas da igreja, tá? E aí você tem 2 filhos. Um se casa com uma pessoa do candomblé e o outro com ou uma muçulmana ou uma pessoa hindu. Aí você fala, peraí, filho, olha o jogo desigual, não era para fazer isso. A linhagem começa a se perder e você começa a perceber que costumes estranhos começam a entrar. Você começa a perceber que aquilo que você tinha sonhado para os seus filhos começa a se diluir. E aí tem a perda do futuro. 10 anos depois, os 2 filhos morrem. Agora Noemi não tem marido, não tem filhos, não tem netos, ela está vazia numa terra estrangeira. O plano ruiu de forma catastrófica, porque agora eu não tenho nem rede de apoio. O verdadeiro vilão aqui não é nem a fome e nem a morte.
É a dor que faz com que a alma de Noemi se amargure. A voltar para Belém, ela declara sua nova identidade. Por favor, não me chamem de Noemi, que significa agradável, doce. Chamem-me de Mara, que significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O vilão aqui é a amargura. É quando a dor se torna a nossa identidade. É quando olhamos para Deus e só conseguimos enxergá-lo como o autor do nosso sofrimento, aquele que nos deixou de mão vazia. Esse é o deserto mais perigoso, o da alma que se define pela perda. Quantos de nós que não vivem uma identidade baseada no luto, uma identidade baseada na carreira que não conseguiu, no relacionamento que não deu certo, numa situação pessoal que ruiu. São pessoas que vivem uma autossabotagem. Elas não conseguem ser felizes porque qualquer bênção que venha na vida delas, elas vão associar: eu tenho isso, mas eu não tive isso. Eu recebi isso, mas eu perdi aquilo. O Tim Keller, no livro A Fé na Era do Ceticismo, ele mostra que o sofrimento não destrói a fé. Pelo contrário, o sofrimento pode fortalecer a fé, mas ele também pode destruir. O sofrimento destrói fés superficiais. A fé que se baseia na premissa de que Deus nos deve uma vida fácil. Tem gente que se amargura com Deus, que abre mão da caminhada com Deus, porque a fé estava na premissa na mão de Deus e não no caráter de Deus. Tem gente que, se Deus não dá, faz birrinha. Tem gente que, se Deus não fizer a sua vontade, fica mal com Deus. Só que Deus não te chamou para ser seu servo. Deus te chamou para uma caminhada familiar de pai e filho. Essa é a vontade de Deus. Nesse sentido, Noemi estava num ponto de ruptura. A sua fé superficial estava sendo destruída e a amargura era a resposta natural. Ela agora é amarga porque ela cria num Deus que deveria servi-la, num Deus que tinha a obrigação de abençoá-la, independente daquilo que ela fizesse, ainda que a sua atitude fosse de rebeldia e fugir de Deus no tempo da aflição. Mas aí vem a solução. É uma solução baseada numa ancoragem, numa posição que confrontou de tal modo o coração de Noemi que trouxe para ela esperança. Perceba o seguinte: do versículo 8 ao versículo 14, não dá para a gente ler para ficar muito extenso, tem uma despedida lógica. Noemi, em sua dor, libera suas noras. A lógica dizia para Orfa e para Ruth: voltem para o seu povo, para a sua terra e para os seus deuses. Vai embora, porque comigo agora só tem desgraça. Quem caminha comigo só sofre luto. Orfa faz o que é sensato. Você tem razão, ô mulherzinha. E vai embora. Ela beija Noemi e parte. Não há julgamento aqui, apenas a realidade humana. Muito provavelmente, você faria a mesma coisa. Agora, tem uma adesão radical no versículo 15 a 18. Ruth se recusa. O que ela faz aqui é algo extraordinário. A sua declaração é uma das mais poderosas da Bíblia. Ela vai dizer: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali será a minha sepultura. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Aqui está a presença do Hesed, desse amor pactual, desse amor que abre mão das alianças terrenas por uma aliança muito maior. E aí a gente percebe esse brilho da Hesed. Ruth está demonstrando lealdade pactual, amor fiel, misericórdia inabalável. É a mesma palavra usada para descrever o amor de Deus pelo seu povo. Em meio ao deserto,
e amargura da dor que Noemi enfrenta, uma estrangeira, uma moabita, reflete o caráter do próprio Deus para com ela. A solução para o desespero de Noemi não veio de mudança nas circunstâncias, mas de um relacionamento de amor leal que se recusou a abandoná-la. Trazendo agora para o Evangelho, a atitude de Ruth é um eco profundo do que Cristo faria por nós. O Michael Gorin, ele vai apontar o seguinte: a Bíblia é uma grande história da missão de Deus. E Ruth, a estrangeira, se une ao povo de Deus por meio de um ato de fé sacrificial. Ela é o prenúncio do Evangelho que quebra barreiras. A história maior é a de Cristo, nosso verdadeiro Redentor. Ele é o parente resgatador final que nos une. Nós, como Moabe, como amargos, como Mara, como vazios, como sem esperança, longe de Deus. Ele nos diz: o teu povo será o meu povo, a tua morte será a minha morte, para que o meu Deus possa ser o seu Deus. Ele deixa a sua glória, ele entra no nosso desvio de rota, ele se agarra a nós como um recede, que nem a morte pode quebrar. Foi isso que Cristo fez. Por isso, para a gente poder concluir, a história do capítulo 1, ela não termina com um final feliz. Noemi está amarga, agora é Mara. Elas ainda são duas viúvas pobres. E se o livro terminasse aqui, seria uma tragédia. Mas o autor deixa uma pista sutil e poderosa no último versículo, no versículo 22. Assim Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Opa! Agora não é mais um povo que passa fome. Agora Deus está abençoando essa terra e tem comida. E a hora que você chega é hora da colheita. No meio da declaração de vazio de Noemi, Deus já estava plantando sementes de provisão. A colheita estava começando. A graça já estava brotando no campo. Mesmo que o coração de Noemi ainda fosse um deserto, Deus estava trabalhando no desvio, no caminho de volta, embora marcado pela dor. Era o início da restauração. A aplicação final para a gente hoje é, primeiro, reconheça a sua Mara. Talvez você tenha nomeado a sua vida como amarga. Talvez você tenha nomeado a sua vida por uma perda, por um desvio. Seja honesto com Deus sobre isso, como Noemi foi. Não tenha medo da sua dor, nem da sua raiva. O que está te afligindo? O que está transformando a sua identidade de agraciado para amargurado, de feliz para doente? O que tem definido a sua identidade? Coloca isso diante de Deus. Coloca a sua raiva diante de Deus. Coloca a sua dor diante de Deus. Coloca a sua amargura diante de Deus. Mas segundo, procure pela Ruth. Onde Deus está colocando lampejos de recede, esse amor leal, talvez possa parecer pequeno. Um amigo fiel, um abraço do cônjuge, uma palavra de encorajamento, a beleza do pôr do sol aqui de Santos ou Guarujá. A lealdade de Deus muitas vezes nos alcança por meio de coisas comuns. Você consegue ainda olhar para os sinais divinos de graça e de misericórdia, mesmo em meio ao caos? Ou você está tão submerso nesse caos que não consegue ver a graça de Deus? E terceiro e último, confie no início da colheita. Mesmo que o seu coração se sinta vazio, olhe para a promessa. A cruz e a ressurreição de Cristo são o nosso início da colheita. Eles garantem que Deus está trabalhando no nosso desvio, que Ele é especialista em transformar amargura em doçura e caminhos tortuosos em estrada de redenção. O seu desvio não é o fim da história. Para Deus, é exatamente onde a história da restauração começa. Você consegue crer nisso? Você consegue crer nas promessas de Deus de libertação, de livramento, de restauração, de vida e paz? Esse é o começo, o primeiro capítulo
do livro de Ruth. A jornada ainda vai durar um mês inteiro. Você está convidado a participar dela. O Deus que deu um sinal no capítulo 1 é um Deus que vai fazer uma obra espetacular no decorrer do livro. Agora, cabe a nós orarmos e entregarmos a nossa Mara para Deus e perceber que Cristo foi a perfeita Ruth para o nosso coração. Ele falou, ainda que você queira fugir, eu vou contigo aonde quer que você for. Eu estarei ao seu lado, para que o meu Deus seja o seu Deus. Vamos orar? Senhor, nosso coração está em Ti. É a Tua graça, é a Tua bondade, é a Tua fidelidade. Deus, quantas vezes nós não nos identificamos como Mara, como uma Noemi que perdeu a identidade, como uma pessoa que perdeu para onde ir e agora só vê desesperança e desespero. Mas, Senhor, o Senhor colocou uma estrangeira, alguém improvável, para gerar redenção, para gerar vida, para gerar restauração no coração de Noemi e na história do Teu povo. O Senhor também fez isso, colocando um carpinteiro, sem expressão política social, um servo, e através dele o Senhor trouxe a redenção do mundo. Pai Santo, que a gente consiga, mesmo em meio à amargura e o sofrimento do recalcular a rota, a gente possa perceber esse início da colheita como o plano do Senhor ressurgindo em meio ao caos, trazendo pão à casa do pão, trazendo esperança para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.